até de olho aqui para ver se a gente tem também alguma atualização, né, em relação às notícias. A gente sempre vai trazendo as notícias, vendo as reações dos mercados, isso em tempo real, ouvindo a opinião de grandes especialistas, trazendo aqui, né, oportunidades para que vocês, investidores que acompanham a programação da BMC News, né, tragam aí ferramentas, educação por trás dessas visões de grandes profissionais, informações que antes eram restritas a um grupo pequeno, inclusive de investidores. Agora, né, o papel da BMC News é sempre democratizar essas informações, levando opiniões importantes para todos vocês que acompanham a nossa programação. Voltamos em instantes, continue com a gente. Fabrício, junto conosco aqui, o Van Dijk, para ouvir a opinião dele também sobre este ponto. Van Dijk, Fabrício aí trouxe pontos muito importantes, né, em relação à questão dos gastos, né, a efetividade exatamente destes gastos. Queria entender ali na sua visão, né, de fato, né, sem uma reforma administrativa, né, contar as moedas ali, como a gente está vendo, até o termo que o próprio Fabrício trouxe aí do Haddad, que exatamente a gente está vendo essa preocupação em aumentar a receita, mas de fato a gente não tem nada ali, né, em relação a esse corte ou a efetividade em relação a desses gastos. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Paula, eu concordo integralmente com o Fabrício, vejo e tenho falado, argumentado aqui nesse canal que um dos maiores problemas no Brasil é o lado fiscal, especialmente porque continua altamente expansionista. Ainda que a taxa de juros seja proibitiva e uma série de atividades feitas pelo Ministério, como o Fabrício apontou, o ministro Haddad vem buscando receitas de todos os lados, né? Está mergulhando nas fontes para tirar as moedas jogadas, só que do lado fiscal não existe uma ajuda. E o lado fiscal é tão importante porque se houvesse uma cooperação com corte de gastos ou readequação de gastos, mas a gente fala de expansão de novos gastos, né? Não se fala em nenhum ponto de corte, principalmente onde dá para cortar, porque dá para cortar sem um movimento de projeto de emenda constitucional, etc., principalmente no custeio da máquina, né? Redução de créditos que estão sendo oferecidos de toda sorte. Quer dizer, tudo isso dá para ser feito e impacta positivamente o lado fiscal. E isso não está sendo feito. Eu digo e volto a dizer que a reforma tributária é uma reforma inócua, porque a gente não sabe, a gente praticamente está dando para o governo um cheque em branco. Por que um cheque em branco? Porque a gente não sabe quanto vai gastar. Então, para isso, a gente precisava de uma reforma administrativa fiscal, que a gente soubesse o que vai ser ofertado pelo governo, proposta de oferta de serviços, bens, etc., aquilo que vai ser ofertado pela iniciativa privada, quanto vai custar esse estado de bem-estar do governo, quem vai precisar estar lá dentro, a quantidade de funcionários públicos para fazer isso acontecer e qual é o custo. E se a condição tributária, a condição fiscal atual não for suficiente, tem que aumentar imposto. Eu sou contra aumento de imposto, mas tem que aumentar o imposto, tem que parar de falar que não vai aumentar, que a carga tributária é neutra. Para oferecer o que o Brasil oferece hoje, a gente tem duas opções. Ou a gente continua se endividando, chegando a um limite de endividamento, ou a gente tem que aumentar imposto. Não dá para fazer mágica, a matemática não aceita a mágica. Então, o que existe para ser feito, né? O equilíbrio ele acontece ou no aumento do endividamento, ou a gente faz o que o governo tem querido fazer, tem tentado fazer com ameaças ao Banco Central, críticas ao Banco Central, tentativa de mudança de meta, esse tipo de coisa, que é inflacionar. A melhor coisa para o governo é criar um imposto extra, que é o imposto inflacionário, que reduz nominalmente o seu endividamento. É esse o projeto do PT e sempre foi um projeto similar. Tá certo? A gente não vê nenhum tipo de dívida, de endividamento focado em produtividade. Quer dizer, usar para investimentos, melhorar a infraestrutura do Brasil. Esse endividamento brasileiro é praticamente, na sua integralidade, usado para bancar os arroubos do Estado. E é por isso que o mercado fica muito preocupado se esse novo arcabouço fiscal é, primeiro, né, crível, que aparentemente não é, porque já vai haver um furo nele. Não era para ser no ano que vem, o furo vai ser nesse ano. Tá certo? E segundo ponto é se ele é execuível, que praticamente não é, uma vez que ele não pode ser feito. Então ele já começa manco.
Esse é um dos maiores problemas que a gente vê. Isso afeta expectativas, isso afeta a possibilidade de corte de juros e a rapidez e a quantidade de cortes que a gente vai precisar fazer, porque o lado fiscal não faz. Quer dizer, quando existe uma reclamação pública, uma crítica pública que os juros estão elevados, é mais ou menos cobrado o termômetro que mostra a febre pela doença do paciente.